É o Martinez ali. Estão ouvindo o áudio aí ou não? Pois é, vem me visitar aqui, rapaz, pra gente conversar um pouco. Tu tá ouvindo o que eu tô falando? Eu não sei mexer nisso aqui direito. Onde é que veio isso aqui? Ah, tá ouvindo? Beleza, então. Shalom a todos. Eu vou fazer uma live aqui rápido, tá? Aproveitar que a minha filha tá dormindo. Eu tenho que gravar um vídeo, mas tá difícil. Depois que a gente é pai, as coisas mudam um pouco. Mas graças ao Eterno, eu tô escrevendo algumas coisas, né? Não tem um assunto específico, né? Não vou abordar um tema e detalhar ele. Eu basicamente vou falar de vários assuntos, né? Porque quando a gente escreve, né, faz textos e tudo mais, as pessoas têm um pouco de dificuldade às vezes de entender. E é normal porque quando a gente lê a Bíblia, a gente também tem essa dificuldade, né? Então, falando assim, talvez seja mais fácil das pessoas entenderem, né? Que nem Pedro fala em uma das suas cartas, que Paulo ele tem um jeito de ensinar, né, de escrever nas cartas bem complexo, né? E algumas pessoas não entendiam e muitas entendiam, mas distorciam, né? Ou para ganhar dinheiro, para ganhar adeptos, né? Distorciam o que Paulo falava. Mas a grande maioria das cartas de Paulo, elas são faladas em espírito, igual o livro de João, né? E igual o livro de Apocalipse. São livros que você tem que ler espiritualmente falando, né? Com discernimento do espírito, senão muitas coisas você não vai entender. Então acho que eu vou começar, quem for aparecendo, vai aparecendo. Eu vou mais... esse vídeo aqui é mais para ficar gravado aqui no Instagram, né? Não é para fazer uma live e tal, mas é mais para eu ter esse material aqui, tá? Então, quem está chegando aí, shalom a todos. Que o Eterno abençoe as vossas vidas, né? Que a plenitude, o discernimento, o entendimento entre nos seus corações, né? Como o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes, né? E Cristo te esclarecerá. Então, que Cristo possa habitar em vossos corações e iluminar os vossos entendimentos. Amém? Irmãos, eu falei em um stories, né? Sobre essa questão do conhecimento. E eu queria falar um pouco sobre isso, um pouco sobre Mashiach, né? Yeshua, quem que ele é, quem que é o Eterno. Será que o Eterno é Mashiach? Será que ele não é? Explicar quais são as, entre aspas, diferenças entre eles. E as diferenças é simplesmente carnal, tá? Mas isso aí eu vou explicar mais pra frente. Justamente para não criar confusão, né? Ah, então ele era o próprio Deus na Terra. Não é que ele era o próprio Deus, ele estava em carne. Então ele não pode ser o próprio Deus. Mas dentro dele habitava o Espírito de Deus. Então são coisas que parecem ser iguais, mas é um pouquinho diferente, né? E eu quero falar sobre o conhecimento. O que é o conhecimento, né? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que o conhecimento do bem e do mal, ele pode ser acessado. Que Adão poderia acessar esse conhecimento, mas a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia diz que no dia que Adão comesse do fruto do conhecimento, ele morreria, né? Então, se fosse algo para acessar, o Eterno teria deixado claro, olha, no dia que tu puder acessar, tu acessa, tá? Se esse dia não chegar, tu vai morrer. Aí tudo bem, a gente entende que talvez um dia Adão poderia acessar esse conhecimento, né? Mas o que é esse conhecimento aí, né, que Deus proibiu Adão de acessar, né? Porque fica uma coisa assim meio sem pé e sem cabeça, né?
Por que que Deus ele planta uma árvore com frutos, né, do conhecimento e diz para Adão não mexer, né? É que nem tu falar para uma criança, não mexe naquele brinquedo ali. A criança vai mexer? Então parece que o Eterno está brincando com uma criança, né? Então a Bíblia, irmãos, ela tem que... A gente tem que ter um pouquinho assim de discernimento para ver que o Eterno quer falar alguma coisa ali sem deixar que aquilo seja muito pesado, né? Tem coisa na Bíblia que é bem pesada, né? Quando a gente chega lá em Juízes, por exemplo, em Reis, é só bruxaria, filho sendo queimado no fogo, né? Umas coisas bem bizarras assim. E a Bíblia é assim, irmãos. Ela tem o conhecimento do bem, né? Que mostra o que o Eterno é, como ele é bom. Se a gente segue o Eterno, então tudo é bom, tudo é do bem. E tem o conhecimento do mal, que são o resultado da ausência de Deus. Então aquilo é mal, né? Então a própria Escritura, ela é um conhecimento do que é certo e do que é errado. Então quando Deus diz para Adão, né? Não acesse a árvore do fruto do conhecimento, é mais ou menos assim. Deus está dizendo para Adão, não siga esse caminho aqui. Se tu seguir esse caminho, no dia que tu seguir, tu vai morrer, tá? Eu não vou entrar em detalhes de frutos, se era real, literal, até poderia ser, né? A gente não tem certeza, porque sempre que você vai tentar buscar um elemento literal para encaixar no teu mundo físico, você corre o risco de ir pro literal, pro literal, pro literal, pro literal, e vai entrar mais em confusão do que em respostas, né? Porque daí tu vai querer saber o que era a árvore, o que era o fruto, o que tinha no fruto, o que aconteceu. Então, tipo assim, é igual aquela história que fala assim, né? Fulana traiu, ou fulano traiu. Ah, o que aconteceu? Ah, tinha um caso com uma pessoa, foi lá e traiu. Ah, sério, daí divorciou, né? E só que daí o rapaz perdoou e acabaram continuando o casamento. E não é que a moça descobriu que estava grávida dele e do rapaz? Como assim? Ah, pois é, foi fazer um exame de DNA, estava lá grávida dos dois, do amante e do marido. Agora tá lá o marido tentando resolver o problema. Pô, que situação difícil e tal, né? Então, irmãos, aqui você tem uma história que você recebe uma notícia e você decide se você para nessa notícia ou se você é daquela pessoa curiosa, né? Tá, mas por que foi? Onde que foi? Como que foi? Quem que tava junto? Aí já gera aquela fofoca, né? Então, quando você entende o que houve no Éden, você entendeu o que aconteceu. Tu não precisa querer ficar sabendo como é que era o fruto. Ah, ele podia cessar? Ah, não podia cessar? Quem estava por trás? Né? Qual época ia cessar esse fruto? Existia alguma coisa, etc. Então você recebe uma notícia, só que tu quer ir além, ir além, ir além. Aí você acaba, ao invés de seguir o caminho que Deus quer te mostrar, tu vai entrando para um outro caminho de conhecimento. Quando tu entra nesse caminho de outro conhecimento, tu vai descobrir outras coisas. Dessas outras coisas, são reais ou não, tu vai descobrir outras coisas. Dessas outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas. E você entra num loop, né? Num labirinto de conhecimento, que você acaba se tornando refém daquilo ali. Então você se torna o quê? Servo do conhecimento. Você se torna servo, né? Escravo do conhecimento. Quando você busca seguir o caminho, né, da árvore da vida, você se torna servo da árvore da vida. Você se torna escravo da árvore da vida. E quem que é a árvore da vida? É Nosso Senhor. Então você se torna servo dele, né? O conhecimento, ele te traz para a palavra de Deus. Eu, por exemplo, se não fosse conhecimento do Éden, né, que Eva se relacionou com um anjo, não foi com uma cobra, né, foi com um anjo, igual em Gênesis 6, né, naqueles dias os filhos dos homens, né, tiveram filhas, e os filhos de Deus, Benai e Elohim, né, tomaram para si mulheres, e delas nasceram Néfilim, gigantes, caídos, enfim. Então você entende que se os anjos poderiam gerar filhos com as mulheres lá em Gênesis 6, o que impede de lá em Gênesis 3, Satanás, Azazel, Samael, né, Gadriel, não importa o nome dele, conseguisse ter relação com Eva? Aí as pessoas acham isso escandaloso, só que não acha escandaloso, por exemplo, quando você vê lá que
alguns reis passavam filo pelo fogo, né? Davi, por exemplo, ele não só trai, né? Ele não só trai Urias, né? Quando ele comete aquele adultério terrível, como ele escreve ele manda Urias escrever uma carta, entrega para ele, entrega uma carta para Urias e manda Urias entregar a carta da morte, né? Digamos assim. E depois acontece toda aquela tragédia. Davi não oculta o seu crime, ele confessa que foi ele que pecou, né? Essa é a diferença de Adão e de Davi, né? Por isso que Adão não se arrependeu. Adão, ele ainda falou assim: ah, Senhor, foi a mulher que tu me deu aí, por causa dela que eu caí. Então, tipo assim, ele jogou a culpa na mulher ainda. Aí Deus chega na mulher, a mulher joga a culpa em Satanás. E Deus não tem mais ninguém para culpar, então tu vai pagar o pato. Então Davi, irmãos, ele fez algo terrível. E eu já ouvi pessoas que eu admiro, assim, até, né? Não, porque Batseba, ela ficou meio exposta, tal, então Davi não resistiu, né? Então são umas coisas meio sem pé e sem cabeça, né? Até um pouco de machismo isso daí, né? O homem tem que se controlar, né? Ainda mais Davi na posição que ele estava. Então são coisas escandalosas, mas que as pessoas não têm problema nenhum. Agora, e chega em Gênesis 6, sim, os anjos desceram, tomaram as mulheres, não tem problema nenhum. Mas quando chega no Éden, aí não pode. Aí Eva não pode ter feito isso, aí Adão não pode ter feito aquilo. Então o que houve no Éden, irmãos, foi algo terrível, tá? É algo assim que não é legal ficar falando. É algo meio promíscuo, né? Tanto que o Senhor usa aquela passagem de forma alegórica. Entendeu? Daí algumas pessoas vão dizer assim, mas por que não está explícito? Né? Assim ficaria mais fácil de entender. Eu conheço pessoas que não sabem dessa história e são tementes a Deus, servem ao nosso Senhor e são pessoas da palavra. Agora, tem pessoas de coração duro que nem eu, que quando escuta aquela história de a serpente deu um fruto e a Eva comeu, eu ficava assim, mas essa história é sem pé e sem cabeça. Porque eu era coração duro. Tem pessoas que têm um coração mais amolecido, né? Corações de carne, digamos assim. Eu tinha coração de pedra. O meu coração parecia de carne, mas quando você está afastado da palavra de Deus, é um coração de pedra. Quando você recebe a palavra de Deus, é um coração de carne, é um coração de vida. Né? Então, para mim, essa história é importante. Essa história me trouxe para o caminho do Senhor. Entendeu? Essa história do Éden foi o que me tirou do mundo de fornicação, de lascívia, de adultério, né? E tudo mais. Porque se tu não está casado, irmão, você está em fornicação. Entendeu? Se tu não tá casado, você tá em fornicação. Então não adianta, eu moro junto, eu namoro uma pessoa só, mas tá em fornicação. Então eu entendi que eu estava em fornicação, eu estava no mundo de fornicação, né? Então eu tinha que casar com a minha esposa, né? E o temor do que aconteceu no Éden me fez entender essas questões, me fez buscar Deus. Porque daí aquela história de um Deus malvado, ela caiu. Não foi um Deus malvado, foi um Deus que capacitou Adão. Porque quando nós lemos lá em Gênesis 2, né, Deus dava os animais para Adão colocar o nome. São detalhes que as pessoas não pensam. Entendeu? Uma coisa é você dar um nome para um gato, para um cachorro, né? Outra coisa é você ter a sabedoria de dar um nome para cada animal da terra e saber exatamente por que tu está dando aquele nome. Tanto que Deus levava os animais para Adão, Deus formava o animal da terra e levava para Adão, e Adão ia dando os nomes. Entendeu? Deus deu autoridade para Adão. Então, se Adão tem autoridade, se Adão dá um nome aos animais, Adão é bobo? Adão ele ia ser enganado por uma serpente? Claro que não. Adão tinha extrema sabedoria. Adão tinha conhecimento. Adão só não ia para o caminho do conhecimento do mal. Mas ele tinha conhecimento do que era certo e do que era errado. Porque se Adão não tem conhecimento do que é certo e do que é errado, Deus é injusto. Porque Deus vai lá e planta uma árvore do conhecimento do bem e do mal e coloca um cara que não sabe o que é conhecimento do bem e do mal. Adão, ele sabia. Adão, o caminho é esse aqui, ó. Fica aqui comigo, tu vai reinar na terra, tu vai ter sabedoria, tu vai pensar, as coisas vão acontecer. Tu vai ser um ser humano exemplar. E toda a tua toda a tua genealogia, toda a tua descendência vai receber de você toda essa sabedoria. E você vai dar para elas e vai ensinar elas. Quando se completar um certo período de vida, você vai vir aqui comer dessa árvore da vida, que é o nosso Senhor, né? Você vai se alimentar de mais luz, de mais vida, e você vai viver eternamente. Entendeu? Então Deus, ele deu a instrução para Adão. Deus não ia largar Adão lá na terra e falar, governa aí sozinho, porque agora tu é o dono da terra. Não.
entendeu? Aí entra essa questão até eu vou abordar um pouco da pré-existência, que muitos pensam assim, a pré-existência, teve aquela batalha, nós somos neutros, e aí não decidimos o que ia fazer, você ficar do lado de Deus, você ficar do lado, né, da rebelião, aí caímos aqui, aí Deus está dando uma segunda chance. Só que quando você lê lá Apocalipse, né, quando Jesus se apresenta para as igrejas, Yeshua, né, Jesus diz o seguinte, né, ele diz para Laodiceia, né, que ele prefere que ela fosse quente ou fria. Mas como ela é morna, né, como ela está na balada e está no caminho do Senhor, como ela está na fornicação, mas também está no caminho do Senhor, ela é morna. Né? Então, ela é uma pessoa falsa, é o religioso falso. Por quê? Ele aparenta ser religioso, está lá na presença de Deus, orando, louvando, mas na vida real ele adultera, ele rouba, ele mente, ele trai a esposa e tudo mais. Né? Então, ele pega e se torna morno, né? Ele não toma uma posição. Ele não é nem quente, ou seja, fervoroso na fé e serve o caminho do Senhor, e não é nem frio, ou seja, ele vai lá, pratica o mal, mas não fica no mal, ele volta para cá. Então Deus, ele vomita essa indecisão, né? Se você é morno, né? Você não é uma pessoa que Deus ama, ele vomita você. Então, se os anjos fossem mornos, como eles falam, Deus teria vomitado eles, não teria dado uma chance da terra inteira para governar. Então, não faz sentido, né? Se você foi neutro na rebelião. Quando nós lemos Enoque 10, se eu não me engano, em Enoque 10 fala exatamente o que aconteceu. Já tinha néfilins na terra, né? Já tinha, os anjos caídos já tinham apresentado conhecimento, entendeu? Então, os anjos vigilantes, daí no caso, os sentinelas de Deus, que lá em Apocalipse são os sete olhos do Senhor, que é Miguel, né? Miguel, Rafael, Uriel, e tem mais outros nomes que eu não lembro agora de cabeça. Eles olham a maldade na terra e levam para o Senhor, falam, olha, santo, né? Eles fazem toda a exaltação ao Senhor, se curvam diante dele, e pedem para ele julgar a terra, né? Julgar os anjos que eles fizeram. Aí ele fala, você tem visto o que Azazel tem feito? Né? Azazel tem ensinado aos homens todo tipo de sortilégio, magia, feitiçaria, fornicação, adultério. A terra se encheu de violência. A terra está cheia de sangue. E Samiasa também gerou filho com mulheres e não sei o quê. Então os anjos, eles denunciam Azazel e Samiasa, certo? Os anjos do Senhor, eles denunciam. São os anjos mais sublimes, aqueles que estão diante do Senhor. Então eles denunciam Azazel e denunciam Samiasa. Então nesse momento o Senhor fala, olha, Rafael, amarra Azazel, mãos e pés e lança na escuridão. Que daí quando você vai lá no livro de, salvo engano, Levítico, acho que é Levítico 10 ou Levítico 12, tá lá o bode que vai para Azazel no deserto. Então tu fala, opa, em Enoque 10 fala que Azazel foi amarrado no deserto, na escuridão. Levítico da Torá está falando que Deus mandava um bode para Azazel. Já temos aqui um encaixe. As coisas aqui estão fazendo sentido, entendeu? Então tu vê que realmente Azazel, né, ele está nesse deserto simbolicamente, espiritual e tudo mais, está amarrado. Amarrado no sentido que ele perdeu a autoridade. Né? Ele perdeu domínio, perdeu o poder. Mas não significa que ele está sem poder fazer nada. Né? Só foi tirado dele domínio, poder e tudo mais. Mas enquanto há maldade, enquanto há pecado, ele tem poder, porque ele é o que alimenta ele, entendeu? E agora, em Samiasa, Deus faz o seguinte, Miguel, né? Você vai lá e cuida de Samiasa. Você vai guerrear contra ele e seus anjos. Então Deus ordena que Miguel lute contra Samiasa. Né? E Uriel, ele fala, olha, vai lá e confunda os néfilins para que eles se matem. Entendeu? Então, nesse momento, Deus está dizendo, olha, vão para a guerra. Deus está ordenando os anjos ir para a guerra. Então, ali acontece a batalha espiritual. A batalha angelical, a batalha dos anjos, né? A batalha que aparece lá em Apocalipse 12. Né? E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão são pode ser Azazel, Samiasa e seus anjos, porque eles eram os dois principados, né?
São os dois chefões, mas Azazel, Deus dá todo o crime, Deus atribui todo o crime para ele. Então, se você pegar, é igual o juiz dá a sentença, né? O juiz chega e fala assim, olha, Fernandinho Beiramar é o responsável por todo o crime e o outro aqui, fulano de tal, vai receber também uma punição, mas quem é responsável por toda a organização é o Beiramar. Então, basicamente, Azazel, ele recebeu toda a punição de todos os crimes. Mas os outros pagaram também. Samiasa pagou, os anjos pagaram. Mas quem recebe, tipo assim, ó, o diabo vai ser Azazel, ele vai ser responsável. Então, Deus, ele responsabiliza Azazel por tudo que aconteceu na terra. Certo? Aí vem aquela questão, mas por que Deus permite? Deus permite porque o homem desde o começo foi se afastando dele, né? O homem escolheu buscar um outro tipo de Deus. E quem que é o Deus do conhecimento? Quando você vê na mitologia hebraica, né? na mitologia não, na tradição hebraica, Azazel é o dono do conhecimento. Azazel, Samiasa e tudo mais, mas quem guarda é Azazel. Então, se Adão foi buscar conhecimento, ele foi falar com quem? E Azazel se corrompe também, entendeu? Ele se corrompe. Ele pensa o seguinte, irmãos: Deus dá a terra para Adão cuidar. As pessoas têm que imaginar, irmãos, ó, eu gosto de usar esse exemplo. Na minha casa aqui eu sou autoridade, né? Eu governo a minha casa. Mas imagina se eu pudesse governar esse bairro aqui. Esse bairro aqui tem 20 mil pessoas, por exemplo, né? Imagina se eu pudesse governar a cidade inteira, tem 40 e poucos mil pessoas. Se eu pudesse governar 20 mil, mas na temporada, tá? Se eu pudesse governar uma cidade como Florianópolis, se eu pudesse governar, por exemplo, Joinville, se eu pudesse governar Santa Catarina. Agora imagine se eu pudesse governar São Paulo, imagine se eu pudesse governar o Brasil. Mesmo que eu tivesse esse poder de mandar, não presidente, mas mandar a pessoa, você olhar para a pessoa baixar a cabeça e te servir. E o Brasil ainda é um pedacinho da terra. Então, digamos que eu tenho poder na América Latina, já é algo maior, né? Junto com os Estados Unidos, que é a América do Norte, Canadá e etc. Opa, já chegamos aqui perto de 1 bilhão de pessoas. Então, você começa a ver que o poder começa a crescer. Agora, imagina se pega já a Europa, aí já pega todo o mundo. Pensou você ter poder sobre 8 bilhões de pessoas? Esse era o poder de Adão. Então, quando você começa a entender que Adão tinha poder e autoridade sobre a terra, a tua mentalidade já muda. Opa, peraí. Adão ia mandar em 8 bilhões de pessoas. Gente, isso é poder. E é isso que cresceu o olho de Satanás. Entendeu? Satanás entendeu a jogada. Opa, peraí. Vai começar por ele. Vai vir descendência. Ele vai encher a terra. Ele vai ser o rei na terra. Ele vai ser um Deus na terra. Eu quero esse poder. Eu vou lá dar um jeito de fazer com que Adão caia no meu papo, né? E como é que Satanás ele entra na vida das pessoas? Né? Você tem que dar legalidade. Então, se Adão foi enganado, ele deu legalidade. Né? Ah, mas ele foi enganado por Eva. Claro, ele deu legalidade, ele entrou na conversa. Né? Porque quando Satanás diz para Eva assim, olha, não, seus olhos vão se abrir e você será como Deus. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai ter toda a autoridade de Deus. Você vai conhecer coisas grandiosas. Né? Você vai saber todo o conhecimento que existe. Aí, pô, nossa, eu já tenho isso aqui. Se eu souber mais ainda, né? Não é o que acontece com as pessoas recebem uma sabedoria, um conhecimento da palavra de Deus, mas eles querem mais. Não, mas por que isso aqui aconteceu? Não, mas tem um segredo aqui por trás. Não, mas aqui tem mais alguma coisa. E a pessoa vai mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E essa fome por conhecimento, essa fome por poder faz com que a gente caia. Foi o que aconteceu com Adão, ele teve fome por poder, teve fome de conhecimento, ele caiu. Entendeu? Por isso que Deus vai lá e dá a sentença, amaldiçoa a terra, porque a terra foi passada de Adão para Satanás. E isso é provado quando o diabo tenta Yeshua no deserto. Ele diz, toda a terra foi me dada, todo esse poder foi me dado. É meu, foi me dado. E isso é verdade, porque Adão ele perde essa autoridade. Ele perde o domínio sobre a terra. E quem ganha esse domínio? Quem tirou dele? Que no caso foi o anjo caído. E se Eva tem um filho desse anjo, quem é que vai ser o herdeiro da terra? Quem é que vai ser? Vai ser o primogênito. Quem que foi o primogênito? Caim.
Por isso que Caim mata Abel, né? Porque Deus, quando ele dá a sentença, ele diz, olha, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Então Caim já pensou, vou matar Abel aqui, eu vou ser o dono da terra, porque Adão vai morrer. Ele vai morrer, entendeu? Agora eu vou reinar sobre a terra. Então Caim ele mata Abel por causa disso, de querer poder, de domínio, certo? E é por isso que tem essa guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Só que Deus ele dá uma saída para nós que somos filhos da luz. Ele diz assim, ó, permaneça no meu caminho que nada vai te acontecer. E quando nós permanecemos no caminho do Senhor, nada de mal acontece. Acontecem os problemas que o mundo já tem os seus problemas, certo? Então é isso, irmão. Sabe o que aconteceu no Éden? Eu estou resumindo tudo aqui. A questão da pré-existência, quando nós lemos lá em Gênesis 1:22, eu acho, né? Deus diz assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, certo? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ué, Deus é espírito. Se Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, qual que é a imagem de Deus? Espiritual. Qual que é a semelhança de Deus? Espiritual. Então, se nós formos entender que naquele dia Deus está criando o espírito do homem, Deus está criando a alma do homem. Deus não criou o homem ainda físico ali. Deus está criando a consciência do homem. Deus está criando o entendimento do homem. E Deus está ensinando o homem, olha, a terra vai ser tua, tu vai ir, você vai fecundar, você vai governar sobre a terra. Deus está instruindo o homem, olha só, o espírito da humanidade. Deus está instruindo esse espírito da humanidade. Você vai fazer isso e aquilo, e vocês vão ter que ficar no meu caminho. Então Deus ele dá instrução para a humanidade espiritual. E começa a partir de Adão. Daí lá em Gênesis 2 a gente entende que Deus forma da terra, do pó da terra, ele faz chover, né, do barro, e ele começa a modelar o homem. Mas só que o homem, lá em Gênesis 1, Deus já criou o espírito dele. A alma dele, conforme você queira entender, porque a alma ela é aqui na terra, porque a alma é o sangue, né? E se você for estudar sobre o sangue, você vê que no sangue tem oxigênio, que é o rua, o sopro, né? O espírito. Então Deus ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E façamos, irmãos. Depois tu vê assim, e criou, singular. Existe uma explicação rabínica que façamos, né, por causa do poder majestático de Deus, né, de todas as camadas de poder que Deus tem, de plenitude, que é incomparável, é incompreensível para nós. Então, quando ele fala façamos, ele está pegando toda a sua divindade e criando o ser humano, criando a humanidade. Só que ali ainda é a humanidade espiritual. Então, se nós formos entender a pré-existência, eu vou por esse caminho, que esse caminho, ao meu ver, assim, olhando as escrituras, é o que fica mais coerente do que uma batalha, e nós somos neutros e tudo mais, que para mim não faz sentido, porque lá em Apocalipse, Deus vomita os mortos, e Deus ele tem a palavra dele antes, ontem, hoje e sempre, Deus não muda. Então como é que Deus lá na guerra celestial, ele perdoa, dá uma chance, mas lá em Apocalipse ele vomita? Então Deus fica mudando de ideia? Não, Deus tem uma ideia só. Nós sim temos várias opiniões, né? Mas Deus tem uma só. O que Deus diz tá dito, e ele não volta atrás, porque ele tem certeza do que ele está falando. Então, se nós formos ver a pré-existência, é nesse episódio aí da criação. Imagem. Deus, qual que é a imagem de Deus lá? Gênesis 1, né? Gênesis 1:2. No princípio criou Elohim os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Ruach, né? O espírito de Elohim pairava sobre as águas, ou seja, espírito, né? Elohim, ele é espírito. Então, se ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, espírito. E daí, quando você lê em Gênesis 2, você vê que Deus está criando o homem ali da terra. Aí sim, que nem o apóstolo Paulo diz, Deus toma o homem da terra, né? Cria, e ele cria o homem, né? E sopra nas suas narinas. Entendeu? Então, irmãos, ali o homem se torna o quê? Alma vivente. Ele era espírito, Gênesis 1, né? Até vou olhar aqui para não falar errado. Deixa eu ver aqui. Mas acho que é Gênesis 1, 20 alguma coisa. Só um pouquinho. Gênesis 1, onde é que está aqui? Gênesis 1, 22. Gênesis 1, 27, tá, irmãos? Eu falei errado. Gênesis 1, 27, tá? Estou confundindo com Gênesis 3, 2, 2. Gênesis 3, 2, 2 não sai da minha cabeça. Mas é Gênesis 1, 27, tá?
ali 26, 27 em diante. Então Deus ele cria, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Qual que é a imagem de Deus? Ninguém sabe, é espírito, ninguém sabe a imagem de Deus. Então Deus criou o homem a sua imagem espiritual e a sua semelhança espiritual. Aí você vai lá em Gênesis 2, né? Eu vou olhar aqui, Gênesis 2. Gênesis 2, 7, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então aqui o homem está sendo criado à semelhança da terra. Antes ele era a semelhança de Deus, agora é a semelhança da terra, ele é tomado da terra. Por quê? Porque ele vai fazer parte da terra. Por isso que quando Jesus diz o seguinte, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então tudo que Adão fez na terra, isso abalou os céus. Por isso que Deus teve que tomar controle da situação. E é por isso que Jesus, Yeshua, quando ele vem, né, quando o Eterno se manifesta, ele vem justamente para consertar esse erro que houve lá no Éden. Né? É como se Deus tivesse emprestado, né, arrendado a terra para Adão. Adão pensou que a terra era dele, foi seduzido pela tentação de governo, ele cai, e aquele que era mais astuto que ele passa a governar a terra. Só que uma hora Deus vai cobrar, aí Deus manda os seus servos cobrarem, né? Que a gente vai vendo ali, que são os profetas e tudo mais, e Israel sendo governada pelas trevas vai rejeitando, vai matando os profetas. Então Deus depois fala, eu vou mandar meu filho, por isso aquela parábola. Aí Deus manda o filho, mas não é que Deus tinha um filho na eternidade. Como o apóstolo Paulo diz, nele habita toda a plenitude de Deus. Né? Toda a plenitude de Deus, ou seja, não é uma parte de Deus, não é um pouco de Deus, é toda a plenitude de Deus. João, né, lá em João 1, né, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Né? Então, ou seja, palavra, irmãos, olha, eu estou falando com vocês aqui, certo? Estou falando com vocês, vocês estão me vendo. Se eu tampar a câmera aqui, vocês só estão vendo a palavra, vocês não estão me vendo, é só o verbo. Se eu tiro a mão, eu sou revelado, entendeu? Mas é a mesma palavra, é o mesmo verbo. A minha palavra não está fora da minha boca tendo vida própria. Então, quando João fala, no princípio era a palavra estava com Elohim, a palavra era Elohim, está dizendo que no princípio era Deus, no princípio era Espírito, no princípio era Ele. E tudo foi feito pela palavra, por Ele, pelo Espírito, pelo Criador. Só que a imagem dele, ela só é revelada em Yeshua. Aí quando ele se manifesta, o seu espírito habita em Yeshua. Tem várias passagens onde Deus diz que ele faria um tabernáculo para habitar entre os homens. Entendeu? Então você entende que Deus participou dos mesmos processos que nós participamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou, ou seja, filhos, está falando do Eterno. Então ele também participou como filho. Porque se os filhos participam, ele também teria que participar como filho de Deus. É por isso que ele se manifesta no seu tabernáculo chamado Yeshua. É filho porque nasceu na terra. Todo mundo que nasce aqui é filho. Entendeu? Não é pai. Pai é só ele. Certo? Então o Rua dele é que faz o seu tabernáculo. E ali, quando ele está fazendo no ventre de Maria, ele está consertando as coisas. Ele está fazendo uma nova humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Né? Porque o primeiro Adão ele não passou na prova. Aí todo mundo fala assim, mas por que tem essa prova? Mas Eclesiastes diz que Deus, né, ele está testando o homem para ver se o homem é merecedor. Ele está testando os anjos, ele está testando todo mundo. Aquele que passar no teste vai para a glória. Né? Os anjos caídos já escolheram o seu destino. Agora nós temos uma chance em Yeshua. Por isso que ele é o segundo Adão. Deus está mostrando, olha, vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Eu vou mostrar para vocês o caminho que vocês têm que seguir. Por isso que Yeshua é o caminho, Yeshua é a verdade, né? Porque Yeshua, ele é a manifestação de Deus e Deus é a verdade. Yeshua, ele é a sabedoria, ele é o caminho, ele é a árvore da vida, ele é a vida, ele é a fonte de vida, ele é tudo, ele é completo. Então, quando você recebe, né, Yeshua na tua vida, você está recebendo toda a plenitude de Deus. Né? Por isso que quando Yeshua morre, não é Deus que está morrendo, Deus é Espírito, Deus não morre. É o corpo, a carne. E esse corpo ele paga um preço. Ou seja, a carne tinha que pagar um preço.
Por isso que ele é crucificado, ele é morto, certo? Então a carne paga o preço. A humanidade paga o preço. Mas é a carne de Yeshua. Ou seja, aquilo que Deus escolheu, ele pagou o preço. Entendeu? Ele pagou. Ele é o resgatador. Várias passagens Deus diz, eu sou o único salvador. Não existe outro além de mim. Eu sou o único. Eu vou salvar. Eu sou a pedra. Eu vou buscar. Eu vou tirar o meu povo. Entendeu? Deus está falando o tempo todo que é ele que vai fazer. Como ele vai fazer, aí é o segredo que foi revelado em Yeshua. Nas profecias. Né? Ele sempre falou como que seria. Certo? Por isso que lá em Zacarias fala, e olharão para mim, Deus está falando, e olharão para mim e verão a quem transpassaram. Né? Mas aí por isso que o pessoal fica escandalizado. Por que essa passagem está dizendo olharão para mim aquele que transpassaram? Né? Porque o tabernáculo, a carne, a manifestação em que Deus estava, foi perfurada. Mas o Espírito não. O Espírito permanece eternamente. E Deus pode estar em qualquer lugar que ele quiser. Quando nós lemos lá, quando Deus se apresenta no Monte Sinai, ele está no céu e está no Monte Sinai. Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então daí na parte de Jesus não tem como. Né? Então as pessoas querem limitar o poder de Deus. E somente Deus tinha o poder de eliminar as trevas. Somente ele. Né? Por isso que Jesus fala naquela parábola dos maus trabalhadores, que quem vai vir... ele fala que primeiro Deus envia o seu filho, né? E depois o próprio Deus vai vir cobrar. Então, Jesus vem como filho, mas é o eterno manifestado nele. Certo? Por isso que ele lia pensamento. Vocês já perceberam que Jesus lia pensamento? Jesus olhava para eles e eles ficavam quietos, só murmurando assim, não falava nada. Mas Jesus dizia, por que vocês estão pensando isso no coração? Eles ficavam assustados, como é que ele sabe que eu estou pensando isso no coração? Porque só Deus que lê, irmão, só Deus que sabe o que a gente pensa. Né? Só Deus. Então são várias coisas que Yeshua faz que só Deus que faz. Né? Por isso que quando Tomé vê Yeshua, ele tem que tocar nas feridas, tem que tocar no lado, para ter certeza que é Yeshua. Aí quando ele vê, ele entende que todo o tempo era Deus manifestado. Certo? Então por isso que ele fala, meu Elohim, Yahweh. Ele fala essas palavras, só que foi retirado. Eu vou ler aqui um versículo aqui, que é em Mateus 22, 41 e 46. Eu estou lendo aqui na Peshita, porque na Peshita fica mais fácil de entender. E quando reuniram seus perushins, perguntaram a Yeshua. E disse, perguntou-lhe Yeshua, né? Yeshua faz a pergunta. O que vocês dizem a respeito do Mashiach? De quem ele é filho? Disseram-lhe, filho de Davi. Então Jesus está perguntando para os fariseus, quem que é o Mashiach? Vocês sabem quem que é o Mashiach? De quem que ele é filho? Aí os fariseus falam, filho de Davi. Aí Jesus diz assim, como é que Davi, pela rua, né, pelo Espírito, lhe chama Yahweh? Pois disse, Yahweh disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, se Davi lhe chama Yahweh, como ele é seu filho? E nenhum homem era capaz de dar uma resposta. E nenhum homem ousou novamente, a partir daquele dia, questioná-lo. Isso aqui é uma pergunta que Yeshua faz, que é aquela mesma, quando está lá em Apocalipse, fala, né, o meu Deus, né, tem vários diálogos que parece que Deus está falando com outro Deus, mas ele está falando profeticamente, irmãos, Deus está mostrando algo ali, mas ele está falando com ele mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Deus estava no mundo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus não reconciliou o mundo com fulano, com ciclano. Deus não jurou o mundo. Para quem que Deus jurou? Deus jurou pelo nome dele. Então o que Deus está dizendo aqui, essa profecia de Davi, é uma profecia que Deus, é um juramento que Deus está fazendo com ele mesmo. Porque Deus não tem para quem fazer. Ninguém tem um nome tão perfeito, plenitude e poder, só tem Deus. Então, quando ele pergunta isso para os fariseus, eles não conseguem responder. E por que não conseguem? Porque isso aqui, irmãos, é algo que você tem que entender de forma espiritual. Né? Jesus está dizendo, olha, como é que Davi chama o filho, o próprio nome do soberano? Aí alguns vão dizer assim, não, mas lá está dizendo Senhor.
Só que, aqui tem uma explicação. No texto massorético, em Salmos 110:5, os escribas alteraram o nome Yahweh, né, o tetragrama, por Adonai, né, colocaram o Senhor lá, que é meu Senhor, né? Como sabemos que de tal alteração? Ora, o nome sagrado de Yahweh é usado tanto no Targum, né, quanto no Tanakh Peshitta, né, que são algumas formas das escrituras bíblicas, né? E em Salmo 110:5, logo Yeshua corretamente será afirmado que Davi chamou o Mashiach de Yahweh. Em Salmo 110:5, consoante sua redação original, Yahweh, pela tua mão direita, despedaçará os reis no dia da sua ira. Ora, se Yahweh usará sua mão direita, Salmo 110:5, esta deve ser a mesma mencionada no verso minha mão direita, que é a mão direita do próprio Yahweh. Por isso, irmãos, quando você lê lá em Apocalipse, fala assim que Yeshua, né, ele que vem em nuvens, né, Apocalipse 14, ele vem em nuvens, e é ele que cega a terra e joga no lagar da ira de Deus. Mas é ele mesmo que pisa no lagar da ira de Deus. Só que quando a gente vai lendo as escrituras, a gente vê que é Deus que vai pisar. Deus que vai trazer a sua ira. Só que lá no livro das Revelações diz que é o próprio Yeshua que pisa. Quando você chega lá no final de Apocalipse, você lê que é chamado de o trono do Cordeiro e o trono de Deus, mas quando você vai ler no verso seguinte, está tudo no singular. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Onde é que está? Apocalipse 22. Olha que interessante. E ali, Apocalipse 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus. E não fala aí o trono do Cordeiro, fala o trono de Deus é do Cordeiro, ou seja, um trono só. E os seus servos o servirão. Não é os servirão, é o singular. E verão o seu rosto. Mas não está falando de Deus e do Cordeiro? Como é que vai ver só o seu rosto? E nas suas testas, ou seja, da multidão, estará o seu nome. Mas não está falando de Deus e do Cordeiro? Como é que vai ser só o rosto de Deus? Como é que vai ser só o nome de Deus? Não está falando de Deus e do Cordeiro? Não está falando do Pai e do Filho? Mas como é que depois fala que é só Deus? Vocês começam a entender que a Bíblia, ela nos dá as respostas que nós precisamos? Entendeu? E aqui mais embaixo, aqui no verso... onde é que está aqui? No verso 6 diz o seguinte, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então aqui está dizendo que Deus enviou o seu anjo, certo? Só que o mesmo anjo que está dando as profecias para João, lá embaixo, ele diz o seguinte, ele pronuncia a mensagem que foi dita a ele. Né? Ele pronuncia o seguinte, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade santa, pelas portas. Né? Aí depois está escrito assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mas lá em cima não falou que era Deus que enviou o anjo? Como é que aqui fala que é Jesus que enviou o anjo? A Bíblia está se contradizendo? Enviou 2 anjos? Entende, irmãos, como a Trindade ela bagunça a cabeça das pessoas? Aqui está falando só de Deus, irmãos. Só que Yeshua, Jesus, né? Por isso que quando o apóstolo Paulo diz assim, Jesus Cristo, homem, significa que Yeshua, quando ele estava na terra, né, ele estava como homem, como uma nova humanidade. Por isso que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas qual mundo? O novo mundo que Deus fez a partir de Cristo. A partir de Yeshua surgiu um novo mundo. Por isso que lá no livro de Revelações fala, eis que faço novas todas as coisas. Entendeu? Mas já não tinha criado a terra, já não tinha feito tudo. Como é que agora faz novo todas as coisas? Porque a partir do sacrifício de Jesus, todas as coisas começam a ser restauradas.
um novo mundo, novos céus, nova terra, eternidade, ressurreição. Entenderam? Então, Yeshua dá início a tudo isso. Por isso que ele morre, o Cordeiro é morto, antes do Eterno dar início a todas essas questões. Quando Yeshua morre, o Eterno começa a organizar todas as coisas. Ele derruba a morte, ele vence as trevas. Por que Yeshua está lá no livro de Salmos que diz que não deixará a minha alma no inferno? Porque o corpo de Yeshua, a sua alma, o seu tabernáculo, o corpo, que é o que nós temos aqui, a carne, não tinha pecado. Né? Não tinha pecado, porque nasceu de uma virgem, não nasceu de uma relação sexual, né? Já para combater o que houve no Éden. Então Jesus, ele nasce da pureza. Jesus não tem pecado, por isso que o corpo dele não tem pecado. Se o corpo não tem pecado, a morte não tem o quê? Domínio sobre o corpo. Por que a morte não tem domínio sobre o nosso corpo? Porque o nosso corpo nasceu sobre o pecado. Mas o nosso espírito, quando é lavado do pecado, a morte não tem poder. A nossa alma, a morte não tem poder. E é por isso que nós temos que nascer de novo do corpo, do espírito, para que ao nascermos de novo, simbolicamente, a nossa carne ela também é lavada. Por isso que nós vamos ressuscitar com o nosso próprio corpo. Entendeu? Porque o nosso próprio corpo vai ser limpo. Né? Quando você se limpa dos pecados, espiritualmente Deus está te limpando a tua carne de pecado. Está tirando as manchas, está tirando tudo que você fez de errado no passado. Então agora esse corpo, né, esse tabernáculo, eu não posso mais usar para traição, para mentir, para fornicação. Eu estou com um novo tabernáculo. E se acaso eu errar, eu preciso urgentemente pedir perdão para que Deus possa me purificar. Só que eu não posso viver em pecado. Porque se eu viver em pecado, eu estou crucificando Cristo novamente na cruz. E ai daquele que cair na mão de Deus vivo, né? Como está em Hebreus 10. Por isso que a pessoa, quando recebe esse entendimento que eu estou passando para vocês, digamos, misericórdia, não vai acontecer. Digamos que o Eliseu cometeu um pecado de morte, né? O Eliseu foi pego em adultério. Vocês têm noção do que significa isso? Alguém que é usado por Deus para instruir, levar a palavra de Deus, que recebe a luz do entendimento, que fala para não trair, para não fornicar, para não pecar, para não sei o quê, que ensina as pessoas, essa pessoa faz exatamente aquilo ali. Mas eu não tinha sido limpo, eu não tinha sido purificado, eu não tinha nascido de novo. Como é que eu humilhei Cristo de novo na cruz? Se Cristo hoje é Espírito, com quem que eu estou pecando? Contra o Espírito. Então vocês entendem o problema, né? O problema não, vocês entendem a gravidade que é você nascer de novo e continuar pecando? Tem que cuidar. Então quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós não podemos mais ficar tendo a vida que nós levávamos antes. Entendeu? O casamento, como ele se dá a bênção do Criador. Como assim? Não entendi, irmão. O casamento, como se dá a bênção do Criador? Está perguntando como é que o casamento é abençoado? Se você, né? Se a pessoa ela é solteira, né? Ou nunca casou na vida, né? E ela se casa. Se ela casar na palavra de Deus, se ela casar como uma nova criatura, se ela casar já querendo seguir o caminho de Deus, ela é abençoada. Entendeu? O casamento é abençoado. Por exemplo, eu morava com a minha mulher, a gente só morava junto, fornicação, né? Aí quando eu entendi que aquilo Deus abominava, eu fui casar. Falei, amor, vamos casar. A gente foi no cartório civil, né? Porque nossa legislação reconhece como está na Bíblia, tá? Tem que ter as duas testemunhas, tem que ir lá, né? Tem todo o processo. Então, é igual, tá lá igual o livro de, acho que é de Ruth, né? Quando Ruth casa, ela faz tipo um casamento civil, porque todo mundo é testemunha, né? Não tem assim um casamento festivo, né? Ele, como é que é o nome dele? Agora esqueci. Ruth e Boaz, né? Então, ele casa ali, todo mundo é testemunha, mas Boaz está desimpedido e Ruth também, porque ela é viúva, então ela pode se casar, é viúva e nova, né? Toda viúva nova tem que casar, por quê? Para não sofrer tentações na carne. Então, quando eu me casei com a minha esposa, né? Eu fiz o quê, irmãos? Eu e minha esposa, nós entramos numa penitência, né? Nós ficamos, durante o período, até se casar lá no cartório, nós ficamos sem ter relações. Aí alguns vão dar risada, mas que bobeira. Não é bobeira, irmãos. Eu estou mostrando para o Eterno que eu não quero continuar tendo fornicação até ter casado com a minha mulher.
No dia que fui lá a gente casou, beleza, aí tá tudo bem. Mas eu estou mostrando para o Senhor que eu quero mudar de vida. Eu só consegui mudar de vida em 2021, eu e minha esposa, foi ela que tomou a atitude. Ela chegou e falou assim, amor, nós temos que parar de beber, nós temos que parar com essa vida. Eu falei, então vamos parar. Então, quando eu tomei essa atitude, a minha vida começou a mudar. Então, nós temos que tomar uma atitude. Quando nós tomamos atitude, o Eterno vai te moldando. Ele vai te limpando, ele vai, né? Você é um vaso, ele vai te quebrar e vai fazer tudo de novo. Por isso, quando você se arrepende, você é um vaso quebrado. O que é um vaso quebrado? Deus pega o vaso, joga no fogo e começa a fazer tudo de novo. Um novo vaso, uma nova criatura. É por isso que nós, quando se arrependemos... E aí é um arrependimento, irmãos. A gente não quer ensinar ninguém a saber como pedir perdão, né? Isso é uma coisa íntima de cada um. Mas o arrependimento é quando você se humilha. Se humilhar, irmãos, é se humilhar mesmo. Eu falei tudo que eu fiz e disse pro Senhor, Senhor, que eu não lembro, me perdoa também, porque eu sei que eu fiz errado. E eu disse, eu fiz porque eu quis. A pessoa diz assim, eu pequei sem querer. Não, tu pecou porque tu quis. Existem algumas coisas que a gente é forçado a fazer, mas daí é violência. Então você não teve culpa. Então não é teu pecado. Entendeu? Mas quando você faz algo de prazer, de festa, de drogas, de bebidas e tudo mais, você está querendo aquilo ali. Como é que tu vai dizer para Deus que tu fez sem querer? Isso aí não existe. Então você confessa. E quando você se humilha, Deus ele te purifica, ele te quebra, ele joga lá no mar do esquecimento, ele te joga na fornalha do fogo e começa a te fazer um novo barro. Agora você está um corpo sem pecado. E ele vai te soprar o espírito do Filho. Agora você não pode mais pecar. No mundo espiritual você já está ressuscitado. No mundo espiritual você já morreu e ressuscitou com Cristo. Porque se você não morre para a velha criatura, como é que tu vai ressuscitar numa nova criatura? Então, antes de você ir para a eternidade, você precisa morrer e nascer de novo. E ter uma vida nova, né? E ser uma nova criatura até o teu dia que você vai deixar esse mundo, né? E vai dizer, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, entendeu? Então você vai ter vivido, né? Você vai ter vivido essa vida sem pecado. E sem pecado, irmãos, daí vem sempre aquela pessoa, mas lá está dizendo que todo mundo é pecador. Irmãos, eu estou numa carne de pecado. A minha carne sempre vai militar contra mim. Vai vir pensamentos, desejo no coração. Mas eu tenho que controlar. Eu tenho que confrontar o meu pecado. Quando ele quiser vier, olha lá que mulher, que perna bonita e tal, e a carne querer desejar aquela mulher, eu vou ter que repreender. Então o meu papel é ser o quê? Vigilante. A eterna vigilância enquanto eu estiver nesse tabernáculo. Eu vou estar militando contra a carne o tempo todo. O meu espírito vai estar militando contra a carne. Entendeu? Então eu preciso vencer as tentações da carne. E quem é que é o meu socorro? É o Eterno. É Yeshua. Yeshua, me socorre, eu não estou conseguindo. Ele vem e te fortalece, irmãos. Quer ver um exemplo? Eu estava bem complicado. Irmãos, quanto tempo eu estou gravando isso aqui? Nem sei quanto tempo está isso aqui. Será que acaba automático? Não sei como é que funciona isso. Mas daqui a pouco eu já vou encerrar. Então, quando agora me perdi, me perdoe. Tá. Quando eu ia fazer os estudos sobre guarda o teu coração, eu estava assim, irmãos, meio sem... Tipo assim, eu tinha todo o material separado, mas eu não conseguia gravar. Aí eu falei assim, Senhor, estou passando por uma batalha espiritual. Aí eu pedi para Yeshua, me fortaleça, me ajude. Sabe o que Yeshua fez, irmãos? Ele me instruiu assim, né, no pensamento, para abrir o livro do Targum de Jerusalém. Eu fui lá no PDF e abri. Eu falei, mas eu já li isso aqui. Só que daí quando você lê com olhos espirituais, irmãos, aí que mora o segredo. Quando eu li o Targum com olhos espirituais, eu chorei, irmãos. Porque ali eu vi que o Menra, né, que é palavra, era Yeshua, né? No Targum explica isso muito bem. Então, quando eu comecei a ler o Targum, né, o Eterno falando com Abraão, naquela passagem que o Eterno diz para Abraão sair da terra da sua parentela, eu sou aquele que tirou da terra, da fornalha do Ur dos Caldeus. Aí está escrito assim, e Abraão, ele fez uma aliança com o Menra do Senhor. Por isso que Abraão ele é salvo, porque ele faz uma aliança sem ver Yeshua. Porque Yeshua é a palavra. O Eterno está dando a sua palavra a Abraão. E Abraão, ele aceita essa palavra. Ou seja, ele aceita Yeshua.
Daí quando você... Aí o meu sentimento dizia, vai lá ler o início do Targum, vai lá. Eu dizia, mas por que eu tenho que ler o início do Targum? Daí eu fui ler lá para prestar atenção. Quando eu li lá no Targum, ele explicava que, por exemplo, a paz, meu irmão Carlos, meu querido irmão, lá está dizendo o seguinte, que a palavra Menra significa vontade, palavra, significa toda a intrínseca vontade de Deus criar, de fazer. Então, quando Deus ele diz, eu farei isso pela minha palavra, Deus está dizendo, aquilo que está no meu coração, eu vou fazer. Então, você começa a entender que Yeshua, ele é a vontade de Deus. Yeshua é o sentimento que habita no coração de Deus. Não é uma coisa diferente. É como se você pudesse pegar o seu pensamento, né? Tu tem um pensamento aqui no teu coração. Você pega esse pensamento, se você fosse Deus, tá? Você pega esse pensamento e você transforma numa pessoa. Esse é o grande revelar de Deus. Deus pegou toda a sua vontade, toda a sua palavra, todo o seu sentimento, tudo aquilo que Deus desejou, ele fez em Yeshua. E ele manifestou em Yeshua porque Deus é perfeito. Ele tinha que ter um tabernáculo perfeito. Deus não habita em tabernáculo corrompido. Entendeu? Por isso que Yeshua é perfeito. Yeshua, por isso que ele diz, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai, porque Yeshua ele é a própria vontade do Eterno. Ele não consegue fazer outra coisa que não seja aquilo que o Eterno quer. Entendesse? Então, quando você começa a entender quem que é Yeshua, irmãos, a tua vida espiritual, ela simplesmente explode, eu digo assim. Né? Você sai das amarras da Trindade, de outros ensinos, né? Você consegue entender a pré-existência, como eu expliquei no começo. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali sim pode ser uma pré-existência, porque antes do homem se tornar carne, ele era espiritual. Então Deus cria esse espírito, instrui ele e diz, ó, vai ser assim, 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 assim. Quando eu te colocar lá na terra, Deus coloca Adão na terra, e Adão, ele tinha que seguir aquilo que foi ordenado. Então aí sim a pré-existência faz sentido. Eu estou só resumindo aqui, né? Entendeu? E é este conhecimento que nós temos que buscar, o conhecimento de cima. Tem que buscar o conhecimento da palavra. Tu tem que ler a palavra de Deus e falar assim, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero entender a tua palavra. Se eu não estou conseguindo entender, quando alguém me explicar, Senhor, abre o meu entendimento, para que eu possa crer. Isso aqui, o MJ aqui, né? Abençoados são os que não viram e creram, exatamente. Exatamente. Por isso que Abraão foi assim, ó. Irmãos, imagina Deus, preste atenção. Deus pega a palavra de um homem e testifica como justiça. Por quê? Porque Abraão, ele creu não na palavra, ele creu no coração. Deus olhou para o coração de Abraão, vamos ver se ele vai crer no que eu estou prometendo. Ah, ele creu, então justiça. Isso aqui vale justiça. É um selo, ninguém separa essa justiça. Ninguém separa essa promessa. Eu estou testificando e juro pelo meu nome, pela minha palavra. Ou seja, a palavra do homem, de Abraão, né, se firmou com a palavra de Deus. A aliança já foi firmada ali. Entendeu? Por isso que Abraão creu naquilo que ele não viu. E a nossa bênção, irmãos, quando vocês começarem a pensar assim, a vida de vocês vai mudar espiritualmente. Nós temos que crer no que nós não vemos. É loucura. Abraão, imagina Abraão. Deus ficou 30 anos dizendo para Abraão, tu vai ter um filho, tu vai ter um filho, tu vai ter um filho, tu vai ter um filho. E Abraão, mas cadê meu filho? Cadê meu filho? Mas eu vou crer, eu creio. Imagina o povo zoando, zombando, e Abraão crendo no Deus que não dá filho, e o povo tudo tendo filho, fazendo oferenda para demônios e não sei o que, e nascendo filho, e rainha dos céus e não sei o que, e ista, e, né? E Abraão crendo em Deus e o filho não veio. Mas ele estava crendo. A partir do momento que Abraão, né, ele escuta a mulher, aí nasce, né, o filho com Agar, né? Então, ali Deus recusa, porque Deus quer que Abraão permaneça na promessa, né? Aí quando Abraão ele firma a promessa com Deus, Deus faz a circuncisão e revela, olha, daí Deus dá revelações para ele, né? Ele cai no sono profundo e ali Deus, com certeza Deus deu muitas revelações para Abraão. Né? Quando Abraão faz aquele sacrifício, ele entra num sono profundo. É o mesmo sono profundo que Adão entrou antes de Eva ser tirada da costela dele, e é o mesmo sono profundo que Yeshua entrou no sono da morte. Pensa no... Resumindo, Abraão é como se ele fosse tirado do corpo, irmãos. E Deus deu a revelação para ele, de coisas grandes que Deus ia fazer com ele.
certo? Então imagina, você crê em algo que você não viu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós vivemos por fé, não por vista. Então quando você começa a buscar conhecimento para ver e crer, você está fugindo do propósito. O conhecimento é para nos levar para Deus. Se o conhecimento te leva para Deus, você se afasta de outros conhecimentos que vão te levar para mais conhecimento e mais conhecimento. Não é errado você buscar conhecimento, mas dizer que conhecimento é bom, é do bem, é equivocado, porque o conhecimento levou à morte, levou à queda. Agora, o conhecimento de Deus, por isso que Deus diz, né, que o povo perece por falta de conhecer a Ele. Nós temos que conhecer a Deus para que Deus nos conheça. Deus conhecia Abraão porque Abraão buscava a Deus. Então tu tem que buscar Deus para Deus te conhecer, senão Deus não vai te conhecer. É simples, a matemática é simples, tá bom? Irmãos, é isso. Eu só queria fazer a primeira live aqui. Eu falei vários assuntos aleatórios. Vou deixar salvo aqui, né? Vou salvar essa live. E eu espero que ela ajude vocês a entender algumas coisas. É claro que eu não fiquei detalhando, pegando versículos e tudo mais. Mas tudo que eu falei, pegue as palavras e pesquise. Vocês vão ver que o que eu estou falando está nas escrituras. Tá bom? No vídeo, guarda o teu coração. Tá? Esse vídeo ele é muito especial, tá, irmãos? É o estudo mais importante que eu já fiz na minha vida. Hoje eu entendo, irmãos, perfeitamente que tudo que eu for fazer tem que ser direção de Deus. Não que os outros vídeos eu não fiz com direção de Deus, tá, irmãos? Não entendo dessa forma. Sempre eu oro, eu pergunto para Deus, Deus, eu quero que o Senhor... Pode baixar assim, irmão. Deus, eu quero fazer a tua palavra, tá? Eu oro, irmãos. E sabia que tem vídeo que Deus não deixa eu fazer? Ele não deixa eu fazer. Entendeu? E eu tava tão desanimado, né? Não desanimado de triste, né? É que, irmão, depois que tu vira pai, a cabeça é complicado. Tu quer fazer as coisas e a filhinha tá junto ali. E eu falava, mas Senhor, eu preciso fazer a segunda parte do Guarda do Teu Coração. Só que Deus não deixou eu fazer a segunda parte porque Ele foi me enchendo de mais e mais conhecimento dEle. Hoje eu posso falar dele com toda certeza. E esse vídeo, Guarda o Teu Coração, o próximo que eu vou fazer, que eu dei o nome de O Início, vocês vão ser muito abençoados com muitas coisas que eu vou mostrar para vocês. E, obviamente, eu agradeço ao Eterno, agradeço outros irmãos que também têm esse entendimento, o irmão de Sadoc, né? E vários outros irmãos cristãos pentecostais, irmão. Tem irmão pentecostal que sabe que Yeshua é o Eterno. Lógico, eles falam do jeito deles, Jesus e tudo mais, mas eles entenderam que ali é a manifestação de Elohim. Era isso que Paulo, todos os discípulos pregavam. Por isso que Yeshua, quando dizia, se você não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados, eles queriam matar ele. Eu sou era a palavra que o Eterno usava. Amém? Irmãos, eu não sei quanto tempo tem aqui, eu acho que é 1 hora que pode ficar gravado, não sei. Então eu vou encerrar aqui. Eu espero fazer certo aqui, tá, irmãos? Eu não sei. Como é que faz aqui? Alguém pode me ajudar? Eu aperto onde aqui? Encerrar? O que eu faço aqui? Para encerrar isso aqui. Deixa eu ver. Tá. Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar a live e vou salvar ela. Irmãos, orem aí para eu fazer certo aqui, porque eu não tenho costume, tá, irmãos? Eu já mexia muito tempo com o Instagram, tá? Eu cuidava de redes sociais, né? Eu sou designer, mas eu fui saindo fora porque, irmãos, isso aí te consome tempo. E eu fiz uma escolha, irmãos. Eu preciso de um trabalho que me dê mais tempo pro Eterno. Então, eu fiz uma escolha. Se eu ficasse cuidando de rede social e tudo mais, minha cabeça ia ficar nas redes sociais, eu não ia conseguir buscar o Senhor. São escolhas que a gente faz, né? Mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Eu vou encerrar aqui. Que o Eterno abençoe tua vida. Que Ele abençoe tua casa, a tua família. Que a plenitude do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que Ele é a luz, Ele é o entendimento, Ele é o caminho. Busque Yeshua, coloque Ele no teu coração. Se você não se arrependeu, se arrependa. Fala lá com o Senhor, Senhor, eu fiz assim, eu fiz isso. Eu adulterei, eu menti, eu usei droga, eu fumei. Eu fiz porque eu quis, Senhor, mas eu estava na ignorância, me perdoa. Me limpa, Senhor, tira do meu coração, eu não quero mais, eu não tenho forças, mas eu sei que Tu pode me socorrer. Irmão, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Yeshua vai vir e vai arrancar todo o pecado da tua vida e vai te dar uma nova vida. E daí todo dia tem que buscar alimento da palavra, para que o teu espírito fique fortalecido. O nosso alimento espiritual, irmãos, é a palavra do Senhor. Conhecimento te ajuda a ficar um pouco esperto aqui no mundo, saber da nova ordem e tudo mais, e essas coisas aradas, saber o que houve no Éden, etc. Mas esse conhecimento não pode te prender. Esse conhecimento tem que saber para te empurrar para o Senhor. Amém? Então que o Senhor abençoe tua vida. Fique na paz do Altíssimo.
E que o Eterno te abençoe. Shalom. Agora eu vou ver se eu faço certo isso aqui. É aqui? Ô amor, como é que eu salvo isso? Não sabe não? Eu encerro e ele salva? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui. Tá. Seja o que Deus quiser aqui. Vamos encerrar vídeo.